Olá pessoal, seja bem-vindo, eu me chamo Marcelo, sou conhecido como Águia Caolha e nesse canal a gente gosta de falar sobre temas ligados à preparação e à sobrevivência. Então se você curte esse tipo de tema, não deixe de se inscrever. A reflexão que eu faço hoje é sobre o assunto do momento, as lives NPC, na qual eu fiz uma, sim, eu fiz e passei 40 minutos nessa. Antes eu redigia uns textos e a cada ação eu reagia. E pasmem, 8.000 visualizações. Lá tive gente criticando, tentando interagir. E no final a gente sabe que o que rola ali é muito dinheiro, né? Que é dessa moda no momento. Mas o que me chamou a atenção é que muita gente é jovem e criança. Nada contra. Mas como que alguém fica horas assistindo, né, esse pessoal com movimento repetido e, além de tudo, dando dinheiro? Os comparativos são inevitáveis. That is the sound of inevitability. Declínio da nossa sociedade. E não tem como deixar de fazer o comparativo com as películas cinematográficas de Hollywood. A primeira é a Idiocracia, que é um filme de 2006, onde uma realidade que eu pensei que não iria acontecer, mas boa parte de previsões futurísticas lá são quase realidade. Mas não vai ser conteúdo para esse vídeo. Para você se situar nesse caso não tenha assistido o filme, segue aqui um contexto. A história segue a vida de Joey, um oficial do exército que não tem pais, é filho único, não tem família, não tem namorada e nem amigos. É um homem mediano, conhecimento mediano, esperando sua aposentadoria. E ele é escolhido para o experimento militar, onde o exército recruta os seus melhores soldados para serem congelados e descongelados em um futuro próximo para direto ao campo de batalha. Mas isso dá errado e o projeto é esquecido. O filme dá um salto no futuro, mais precisamente 500 anos. E nesse futuro ele acorda e descobre que está cercado por imbecis que não conseguem se comunicar. E depois de várias situações ele acaba sendo preso e acaba fazendo um teste. E nesse teste ele é considerado o cara mais inteligente do mundo. E acaba recebendo um cargo do governo para resolver uma crise agrícola. Abrindo um parêntese, aqui o filme responde uma frase de Nelson Rodrigues, que diz que os idiotas vão tomar o mundo não pela capacidade, mas pela quantidade. Eles são muitos, e nesse filme é exatamente isso que acontece. Normalmente, as pessoas inteligentes são ponderadas, determinam os riscos e tendem a terem poucos filhos. Enquanto as pessoas idiotas, segundo o filme, têm o QI menor, têm uma qualidade de vida composta de adultério, falta de planejamento financeiro, falta de disciplina e muitos filhos. E como está a nossa sociedade hoje? A geração digital, que é a geração dos nossos filhos, pela primeira vez tem o QI inferior ao dos pais. E isso é graças às ferramentas tecnológicas. Elas não estão sendo usadas de forma como deveriam influenciar os jovens. Estão incapacitando o desenvolvimento neural das crianças, fazendo que uma geração de pessoas fracas, egoístas, narcisistas, sem senso de responsabilidade ou até mesmo de empatia. Mas você pode estar se perguntando o que isso tem a ver com as lives NPC ou a essa reflexão. Bom, para quem não sabe, NPC é aquele personagem não jogável. Para quem curte games, sabe que isso é aqueles personagens que você tem que interagir com eles de alguma forma para ter alguma resposta, um diálogo para que o jogo vá a alguma direção. E então não posso deixar de fazer um comparativo com o ótimo filme Gamer, de 2009. Do filme Gamer, de 2009, com o ator Gerald Butler, onde as pessoas se tornam avatares, igual às lives. E outras pessoas no mundo real, do jogo, comanda o avatar para o seu próprio deleite. Sabemos que por visualizações, dinheiro, fama, uma boa maioria vai se vender. E não há crítica sobre isso. Mas como caminha a sociedade e a película Gamer se molda às lives NPC. Como diria Bertrand Russell,
O ser humano nasce ignorante, mas não idiota. Ele se torna idiota pela educação que recebe da sociedade. Isso é o que eu acho em relação à nossa sociedade, que está desprezando o conhecimento, porque o conhecimento está fácil. Ele está acessível demais. Temos mecanismos de pesquisa, inteligência artificial. Por que pensar? Sabe o quanto se investe na recreação digital? Bilhões. Dá uma pesquisada. Estamos perdendo os valores. As gerações atuais apresentam transtorno mental cada vez mais cedo, que é um assunto comentado no livro A Fábrica de Cretinos Digitais, escrito por Michel Desmourdier, que é um neurocientista francês. Como pai, eu li esse livro e mudou meu pensamento em relação ao acesso à rede e mudei as regras digitais aqui de casa. Enquanto nós deixarmos livres o acesso às redes, os gurus do Vale do Silício proíbem seus filhos de usarem as telas e gastam fortunas em escolas que não utilizam telas digitais. Nesse livro, ele traz dados concretos e conclusivos que os dispositivos digitais afetam seriamente a capacidade cognitiva e desenvolvimento neural de crianças e jovens, visto que o cérebro se forma por completo e maduro aos 25 anos de idade. O uso constante de internet altera o estado emocional, ficam mais agressivos, depressivos. No desenvolvimento intelectual, então, há um empobrecimento da linguagem, dificuldade de concentração e memória. Além que fisicamente acarreta vários problemas, como obesidade, pressão alta, e tudo devido à falta da atividade física e longas horas parados na frente de um celular. Esse vídeo partiu da premissa que as películas cinematográficas já nos alertavam sobre o futuro, ou mesmo mostram o futuro que desejam para nós. Que as lives da NPC não são o início da decadência da nossa geração. Tudo pode influenciar para o bem e para o mal, e sempre precisamos estar atentos. Se gostou do vídeo, deixa um like. Se você gosta de temas assuntos ligados ao sobrevivencialismo, a esse tipo de reflexão voltada para o sobrevivencialismo, não deixe de se inscrever aqui no canal. E se você quiser saber mais, acompanhe um ótimo resumo feito pelo canal Construa uma Vida Melhor, que conseguiu explanar corretamente as ideias expostas no livro que indiquei. Espero que tenham gostado desse vídeo. Abra Kaolian, desligando. Hoje veremos as principais ideias do livro A Fábrica de Cretinos Digitais, do autor Michel Desmourdier. Seja bem-vindo! O nosso propósito é criar vídeos animados para que você construa uma vida melhor. Siga-nos nas redes sociais, Facebook, Instagram e inscreva-se no canal para atingirmos o maior número de pessoas. Você já ouviu falar sobre os nativos digitais? Já ouviu falar que a criança é um gênio por usar as ferramentas do seu smartphone? Vamos descobrir nos próximos minutos se tudo isso que estamos presenciando é de fato real, ou se é a mídia que, através do seu fabuloso marketing, está distorcendo a realidade. O autor do livro baseou-se em 591 pesquisas científicas e estudos na área digital para entender qual é a influência dos meios digitais no desenvolvimento de uma criança e adolescente que está no processo de formação e crescimento físico e mental. A literatura científica desconhece que crianças que possuem grandes habilidades para usar aplicativos sejam gênios, e tampouco que sejam nativos digitais, porque de fato isso não existe. Foram criadas crenças coletivas que tranquilizam os pais, pois deixar uma criança nas telas é mais fácil, não é mesmo? Agora vamos nos lembrar de 3 pontos importantes. Primeiro, as nossas crianças dedicam um tempo excessivo e crescente nas suas atividades digitais recreativas. Segundo, as regras e utilizações dos meios digitais devem ser explicadas e justificadas à criança. É preciso dizer de forma simples que as telas minam a inteligência, perturbam o desenvolvimento do cérebro, danificam a saúde, favorecem a obesidade, interferem no sono, etc. Estabeleça as regras de uso e cumpra-as rigorosamente. Nada de telas antes da escola, antes de dormir ou durante os deveres de casa, etc. Nada de dispositivos eletrônicos no quarto e minimize as solicitações disponíveis.
Terceiro, o impacto prejudicial das telas recreativas sobre a saúde e o desenvolvimento cognitivo surge bem antes dos limites de utilização média observados. Só para lembrar, a média diária de uma criança de 2 a 4 anos é de 3 horas. Para os adolescentes é mais de 7 horas. Essas mesmas horas são horas desprovidas de fertilidade para o crescimento, horas aniquiladas que não serão mais resgatadas assim que forem fechados os grandes períodos de plasticidade cerebral adequados à infância e à adolescência. As telas digitais domésticas não exercem nenhuma influência positiva sobre a performance escolar, pois quanto mais os alunos assistem televisão, quanto mais são presentes nas suas redes sociais e quanto mais jogam videogame, mais as suas notas caem. Na escola, as telas digitais utilizadas possuem mais um caráter econômico do que pedagógico, pois quanto mais tempo os alunos passam com as tecnologias, mais o seu desempenho cai. As telas minam os 3 pilares mais essenciais do desenvolvimento infantil, são eles: as interações humanas, pois quanto mais tempo a criança passa com seu smartphone, sua televisão, seu computador, seu tablet ou seu videogame, mais as trocas intrafamiliares enfraquecem em quantidade e em qualidade. A mesma coisa acontece quando os pais estão imersos no mundo digital, pois estão menos disponíveis para seus filhos. Linguagem. A ação das telas altera o volume e a qualidade das primeiras trocas verbais e impede a entrada no mundo da escrita. Para desenvolver a sua capacidade verbal, a criança não precisa de vídeos ou aplicativos digitais. Ela precisa que falem com ela, que seja estimulada e encorajada a falar, que lhe contem histórias e a convidem a ler. Concentração. Se não tivermos concentração, não conseguimos impulsionar o pensamento para um objetivo. Entretanto, as jovens gerações estão imersas num ambiente digital com o perigo das distrações constantes. O nosso cérebro não está preparado para atender todas as demandas externas das ferramentas digitais. Assim ele sofre e se constrói mal, ocasionando uma verdadeira devastação cognitiva. O consumo de telas recreativas tem um impacto negativo sobre a saúde de nossas crianças e adolescentes. São eles: sono. As telas afetam intensamente o sono, pois quando o sono entra em desequilíbrio, afeta o desenvolvimento físico, emocional e intelectual de um indivíduo. Apesar de ser de extrema importância, esse problema é desprezado atualmente. Sedentarismo. As telas reduzem o nível de atividade física. O nosso organismo necessita de atividade física para evoluir e ter uma saúde de qualidade. Os conteúdos ditos de risco correspondem aos conteúdos sexuais, tabagistas, alcoólicos, hipercalóricos, violentos, etc., que existem em abundância no mundo digital. Esse tipo de conteúdo é assimilado pelas crianças e adolescentes, que acabam ditando as normas a serem seguidas por eles, alterando inclusive o comportamento. Temos sempre que nos lembrar que a informação que recebemos sofre o uso das ferramentas digitais, necessita de fontes confiáveis, apesar de que vários jornalistas não dispõem de fontes seguras e honestas. O consumo digital recreativo das jovens gerações está fora de controle, deixando de lado as atividades essenciais ao desenvolvimento como o sono, a leitura, as trocas intrafamiliares, os deveres escolares, o esporte e as artes. A euforia digital provoca gravemente o desenvolvimento intelectual, emocional e físico de nossas crianças. O efeito das telas recreativas faz mal para o nosso cérebro, pois para ele se construir precisa de moderação sensorial, de presença humana, de atividade física, de sono e de uma nutrição cognitiva favorável, o que não ocorre no mundo digital. Os grandes períodos de plasticidade cerebral próprios da infância não são eternos. Uma vez terminados, eles não ressuscitam mais. O que foi estragado está perdido para sempre. Inúmeras pesquisas indicam o impacto prejudicial das ferramentas digitais nas crianças e adolescentes, sobre sintomas de depressão e ansiedade de nossos filhos.
Portanto, as regras sobre o uso de telas são fundamentais para o desenvolvimento das crianças e adolescentes. Mesmo que seja difícil, seja firme e forte, estabeleça limites. Um dia, seus filhos lhe agradecerão. E lembre-se de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para receber as notificações.